os 144 mil selados que aparecem lá em Apocalipse são especificamente filhos das tribos de Israel. Filhos das tribos de Israel. Não são um número alegórico e simbólico representando a igreja. Não, Senhor. São especificamente israelitas. Se crê que serão judeus de cada tribo. Você pode ver a sequência aí que tem 12 mil de cada tribo. Só está faltando a tribo de Dan. E com certeza há muitas teorias também, porque a tribo de Dan não aparece. Porém, esses são especificamente do povo de Israel. A pergunta é, por que João, sendo judeu, escreveria por inspiração divina e seria categórico ao falar que são de Israel e 12 mil de cada tribo? Então, descarte a ideia que pode ser um grupo seletivo da igreja, a nova Israel. Isso não existe, gente. Ou somente são os que vão morar no céu e os demais ficam aqui na terra. Parem com isso. Parem com isso. Por quê? Porque quando nós vemos em todo o contexto, né, do Apocalipse, vamos ter ideias de que há um povo lavado e redimido que vai morar na cidade santa. Vai estar com o Eterno para sempre nos céus. No céu. A Nova Jerusalém desce, logicamente, com um propósito, é uma grande, aí sim, uma grande alegoria dessa cidade, com seus muros, com toda essa alegoria. Isso significa fusão, conexão, para entrarmos na dimensão celestial, atemporal, algo que não se pode medir, algo que não se pode, talvez, calcular com o tempo humano, é adimensional. E isso, com certeza, tem que ser espiritual para entender que há coisas que nós nunca vamos dimensionar, porque são coisas totalmente espirituais. E aonde fica toda essa dimensão céu, essa cidade? Em Deus. Os céus estão em Deus. Ninguém é maior do que Deus. Então você está em Deus. Agora, tem gente que quer mandar os 144 para o céu e deixar o restante aqui na terra. Né? Os russelitas, principalmente, aqueles que adotam o ensino de Charles Russell, né, o fundador, né, de tanta heresia, e nós precisamos rejeitar esse tipo de ensinamento porque há um tipo de gente que quer ficar na terra, mas adora a terra. E se você vê em todo o contexto bíblico, terreno, tudo que é humano, tudo que é cosmos, tudo que é mundo, é domínio de Satanás. É por isso que essa terra vai ser consumida. Um dia vai ser implantado um milênio, com certeza haverá uma restauração, haverá uma ação sobrenatural do reino e nós estaremos aqui no milênio, porém, diz claramente, siga a sequência, você vê que essa terra será consumida, destruída e a terra já passou. Então esquece essa história que 144 mil somente vão para o céu e é símbolo de muitos santos aqui na terra. Não, diz que são especificamente do povo de Israel, tá bom? Então, se eles são um povo seleto, ou um grupo, na verdade, seleto, é porque há uma missão específica para eles. Você pode ler em Apocalipse capítulo 14, diz, e aí temos algumas características desses 144 mil, você pode ver no versículo, ali a partir do versículo 3, que eles estão entoando um cântico, aparecem esses 144 mil separados na terra, sendo que no capítulo 7 você vê especificamente 12 mil de cada tribo, tá bom? Isso aí é algo, com certeza, literal. Primeiro, eles são chamados de primícias, você pode ver aqui no final do versículo 4 diz, foram os redimidos dentre os homens, primícias para Deus, são chamados de primícias, daqui essa palavra, bicurim, bicurim. O que é um bicurim? É uma primícia, são as primícias, certo? Por que é chamado de primícia? Para quem não sabe, quando se recolheu o primeiro fruto da terra, dos grãos, enfim, qualquer coisa que era colhida da terra, era chamada primícia, isso era de Deus, era uma oferta separada. Quando se fala primícia, está se referindo ao contexto povo de Israel. Para quem não sabe, Israel rejeitou ao Messias. Deus tem aliança com o seu povo? Claro, claro. Israel não se enviou uma vez só. Muita gente fala, não, acabou Israel, agora se levantou a igreja. Para com essa asneira, pelo amor de Deus. Israel está esquecido, vai nessa que Israel está esquecido. Está esquecido não, está esquecido não. Deus tem aliança com o seu povo.
Agora, Israel se desviou, claro, analisa na história, nos profetas, quantos homens Deus levantou para corrigir, para exortar. Tantos impérios se levantaram, o Império Assírio, Império Babilônico, a própria Grécia, Roma se levantaram contra o povo de Deus. Por quê? Porque foi consequência do seu pecado. Israel sempre se afastou de Deus. Há tantas alegorias apresentando a Deus como um marido traído, Israel como uma mulher que adultera. E isso, logicamente, nós vamos ver, e até hoje Israel se afastou de Deus. Agora, Deus não rejeitou. Deus tem uma aliança com o seu povo, Israel. E na grande tribulação, se crê que esses homens serão levantados como primícias. São os primeiros que vão despertar, que talvez vão ter uma missão específica na grande tribulação. Há muitas especulações, não quero afirmar, mas eu creio. Tenho o direito a conjecturar, mas não afirmando categoricamente. Quem sabe para demonstrarem para o povo de Israel que realmente Yeshua é o Salvador, Yeshua é o Senhor, e eles vão demonstrar com sinais, prodígios e milagres. Então, se eles são chamados primícias, são os primeiros frutos. De qual colheita? Não da colheita da igreja, porque a igreja, com certeza, ela reconhece o Salvador. A igreja reconhece ao Senhor, a Yeshua HaMashiach, como o soberano e com certeza o reconhece como Cristo. Então, essas primícias, na verdade, se referem ao povo de Israel, especificamente. Além de serem primícias, diz que eles são celibatários, celibato. Agora, me diga uma coisa. Na terra, se esses 144 mil representam santos da igreja que se purificaram, imagina Deus selecionando da igreja homens que nunca tocaram em mulher. Então isso aqui é um contexto judaico também. Por quê? Porque judeu, o próprio Paulo fala muito sobre isso nas suas epístolas, no tocante a não tocar mulher. Bom seria que não tocasse mulher. Isso não é uma regra já para a doutrina cristã, senão todo mundo iria ser celibatário. A doutrina de ser celibatário não é uma doutrina cristã. O ser celibatário fazia parte daqueles que se dedicavam e estavam com uma missão específica ali em todo o contexto. Há profetas que foram celibatários, homens que se dedicaram, como o próprio Paulo, que se dedicaram plenamente à obra do Eterno para poder trabalhar. Então, se eles são celibatários, é porque tinham uma missão específica. Então, aqui diz que não tocaram em mulher. Leia lá no capítulo 14. E também são selados. Tem um selo. Selados. Tem um selo na testa. E essa é uma marca, e eu creio que é uma marca da cruz, porque em Ezequiel 9,4, leia lá em Ezequiel 9,4. Ezequiel tem uma visão, onde vai passando um escriba, e diz que nessa visão, que ele tem que marcar na testa. Em português não dá para entender mais. Está escrito, marca com um tav. Com um tav. O que é um tav? É a última letra do Aleph Bet. Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Retet. Vai indo até o tav. Seria a última letra, seria um Z, mas é tav. Seria um T, equivalente a um T nosso. Mas Aleph e tav, que seria alfa e ômega. Aleph é o princípio, o início, é o servo, é a glória, é a virtude do Eterno. E o tav significa cruz, que é essa letra aqui, ó. Vou desenhar a letra tav aqui. Essa letra tav. Letra tav. Tav. Só que tav em hebraico simboliza, cada letra na gematria simboliza alguma coisa. Você sabe disso? Ela simboliza a cruz. Cruz. Então, quando está escrito lá em Ezequiel 29, 9,4. Ezequiel 9,4. Ezequiel 9,4 diz claramente, em hebraico diz assim, Ve hitvita tav, significa, e marca com um tav, al mitzhot a anashim, que significa na testa, mitzhot, nas testas, né? Metzach, que seria testa, a anashim, na testa desses homens. Quais homens os que suspiram? Anenachim ve anenakim, ou seja, os que suspiram e gemem por Jerusalém.
os que suspiram e gemem por Jerusalém. Porque perante toda a ação de apostasia do povo de Israel, sempre houve um remanescente. Sempre houve um remanescente. Então, esses 144 mil podem ser um remanescente no tempo apocalíptico que não vai se contaminar, que Deus vai levantá-los. Então, aqui em Ezequiel 9:4, você pode ver aqui os selados. E é um tav, que significa cruz, ou seja, esse tav simboliza a cruz. Em português, Ezequiel 9:4, confira lá, diz, e marcarás com um sinal, só que em hebraico está, marca com um tav. Então, vamos associar esses marcados, porque os demais na visão, pode ir lá ver Ezequiel, todos vão ser mortos, vão morrer, passa a espada, pode ser quem for, passa a espada, só vão prevalecer os selados, os que têm a marca do Tav, que tem a marca, entre aspas, da cruz. Muitos se escandalizam com a cruz, muitos ficam loucos com a cruz, não compreendem e jogam praga na cruz, mas a cruz é símbolo da morte do próprio Salvador, Yeshua HaMashiach, e o Eterno que se entregou ali por nós. Então, temos aqui, nessa visão, um povo seleto, um povo separado. Está Israel agora com as suas 12 tribos, e temos aqui 12 mil de cada tribo, 144 mil selados. Quem sabe é o selo do Tav, é o selo da cruz. Quem sabe eles pregarão, digo quem sabe, para que você não me julgue, mas quem sabe eles vão pregar e vão anunciar e vão demonstrar para quem? Para Israel, para o próprio Israel, que estará se decepcionando com o falso Messias. Quem é o falso Messias para ele? O próprio anticristo, porque eles vão se iludir, rejeitar o verdadeiro Messias, vão se iludir com o anticristo, como se fosse o Messias, só que ele vai quebrar a aliança e eles vão ter que ter autoridade para pregar. Agora como primícias, se é primícia, é alguém que está iniciando, são os primeiros frutos. A oferta das primícias não morria só com as primícias, depois vinha a abundância de uma grande colheita. Então, aí vem uma grande colheita. Se são os primeiros que estão no céu, se são os primeiros, entre aspas, que vão trazer uma grande colheita que virá de milhares, como diz a sequência. Então, temos aí um exemplo desses selados que vão estar sendo separados e com certeza vão estar tendo uma missão sobrenatural. Há muita coisa que aprender. Te convido para estudar conosco, universidadedoreino.com. Vá na descrição do vídeo e será conosco online, aprendendo e conhecendo esses mistérios preciosos. Mande uma mensagem para mim. Há muita gente que quer interagir. Vou anotar aqui mais uma vez. Meu celular é 13 991 8261 11. Tá bom? Faço questão de escrever. Natanael, seu servo aqui, para que possamos interagir e conhecer mais sobre a dimensão gloriosa celestial apresentada no Apocalipse. Por favor, entenda a dimensão celestial, atemporal, sobrenatural, que não pode se medir por tempo. Ah, meu Deus, a eternidade não, com certeza não será destinada a esse planeta Terra que já perece no maligno. Há outra dimensão muito mais gloriosa, há uma cidade santa muito mais gloriosa que se conectará à nossa dimensão de redimidos, lavados e redimidos, glorificados, e haverá uma fusão sobrenatural que você talvez não temos palavra para explicar, tá bom? Um abraço e um beijo no coração e que continuemos nesse propósito santo de esquadrinhar as Escrituras.